Muitas vezes os hotéis ao pé das estações têm coisas como lojas de conveniência lá dentro, como este aqui que tem a 7-Eleven, incluindo com máquinas ATM de levantamento de dinheiro, o que é muito, muito prático. E muitas vezes estes hotéis também fazem o outsourcing das refeições a cadeias de restauração japonesa que são conhecidas como Family Restaurants, das quais o Dennis é uma delas, onde eu vou almoçar. Se vocês escolherem cadeias de restauração deste estilo, e se elas forem as tais que são outsourced pelos hotéis, é muito mais provável que eles tenham atendimento em inglês, com menus em inglês e, de uma maneira geral, muita receptividade a estrangeiros dentro do espaço da restauração. Então, vocês têm tanto os clientes japoneses que vão lá almoçar, porque os estrangeiros geralmente vão só tomar os pequenos almoços e depois vão-se embora. Vocês têm os clientes japoneses que vão lá almoçar e vocês também podem lá almoçar. Então, num país que tem todo um universo gourmet interessante, porquê é que eu vos recomendo cadeias de family restaurants? São sítios onde as famílias japonesas vão, as pessoas depois do trabalho vão, as crianças depois da escola vão. Já vos estou a dar a resposta, não é? Muitas vezes eu recomendo-vos sítios onde a comida japonesa é muito tradicional, em vez de ser uma saladinha de entrada, um prato, etc. E isso faz parte também da experiência tradicional. Mas mesmo em Portugal, nós não vamos todos os dias comer cozida portuguesa ou feijoada transmontana. Então, aquilo que os japoneses efetivamente comem no dia-a-dia e os sítios que eles frequentam no dia-a-dia também faz parte da experiência de estar no Japão e de compreender a sociedade, a economia e a cultura japonesa. Para além disso, é muito prático do ponto de vista da gestão orçamental fazer coisas como o pequeno almoço está incluído no alojamento, o almoço vai ser uma cadeia destas e paga-se entre 15 a 18 euros por um almoço bem preparado, com calorias e com nutrientes suficientes para vocês andarem a dar o litro durante o dia. Isto foi eu a ajeitar a ficha. Estou a carregar o telemóvel, podem carregar os vossos equipamentos aqui, podem estar nas mesas mais ou menos a falar, como eu estou aqui a gravar o vídeo e as pessoas estão a falar entre si. É mais convivial friendly do que os outros tipos de estabelecimentos. Tem menus muito diversos, enquanto que nos outros sítios são tipo o restaurante do soba, o restaurante do tempura, o restaurante isto e daquilo, e só tem uma coisa que eles fazem. Aqui tem mais opções, então para dentro da família várias pessoas querem coisas diferentes, ou dentro do grupo, e depois são consistentes na relação de qualidade e nunca há intoxicações alimentares ou outro tipo de problemas, porque é uma cadeia que está por trás. São franchisings do Japão, de japoneses para japoneses, então são muito consistentes na qualidade. Dá muito jeito por todos esses critérios. E depois, normalmente, ao jantar, há pessoas que querem uma coisa mais leve ou querem ir ao supermercado e comprar um obento e gastam tipo 5 euros no máximo entre um obento, uma coisinha doce e uma bebida. E isso faz com que o orçamento das refeições do dia fique na ordem dos 20 euros, o que é muito execuível. Claro, isto é agora porque o iene está baixo, não é sempre assim. Então, sim, não vos vou dizer para estarem a fazer isto todos os dias, mas também não podem fazer o ashoku ou alta gastronomia japonesa todos os dias. Eu incluo isto de uma maneira equilibrada nos itinerários, também conforme as disponibilidades orçamentais das pessoas, mas sim, não tenho vergonha nenhuma de dizer que vou recomendar-vos algumas cadeias de chamados family restaurants no Japão, porque sinceramente, se funciona para os japoneses, porque é que não há de funcionar para nós? Então, este menu completo, mais uma salada de entrada que eu já comi, que era mesmo uma salada de alface, com acesso a bebidas não alcoólicas à descrição, custa 15 euros.
vocês podem ver, durante a primavera eles vão ter eventos à noite. Então não é normal, mas alguns jardins do Japão abrem também à noite. Vocês têm que comprar bilhete previamente para este tipo de eventos e normalmente eles têm aqui na entrada um QR Code e nos respectivos websites também têm essa informação. Provavelmente vocês nunca ouviram falar deste jardim. Chama-se Rikugien e fica em Komagome, onde eu estou. A importância deste jardim não pode ser subestimada. Ele é um dos poucos jardins que a cidade de Tóquio ainda tem do período Edo. Exatamente. A história deste jardim começa quando o quinto Shogun doa este terreno a alguém da nobreza japonesa, pelo menos aquilo que se pode chamar nobreza, durante o shogunato, para fazer deste terreno um jardim. E demorou anos até terminar. Eu vou-vos mostrar um bocadinho mais desta história, mas agora vou dar só um contexto. Então a área onde eu estou é uma área que fica mais ou menos a nordeste do Parque Ueno. É uma zona de cota mais alta na cidade de Tóquio. É uma zona que está conotada com os sucessivos governos, desde o Shogunato Tokugawa até depois o restabelecimento da família imperial na restauração Meiji. A entrada no Rikugien é muito acessível, um adulto só paga 300 ienes. Este valor de séniores e de crianças só é praticado quando vocês são japoneses. Quando vocês são estrangeiros é o bilhete normal de 300 ienes para toda a gente. Mas ainda assim é muito barato. Aqui fora eles têm sempre, segundo o calendário, o que é que está a fluir e o que é que não está a fluir. Ok, agora vou entrar e mostrar-vos lá dentro. Algumas coisas particularmente convenientes deste museu é que vocês têm coin lockers se vocês vierem para aqui com bagagem moderada e vocês têm free Wi-Fi, o que não é de todo normal. Aqui nesta zona também vão ter casas de banho, vending machines de bebidas, o normal para vocês se sentirem bem. Vocês podem entrar previamente no website, como eu já tinha feito, e fazerem o download em PDF do mapa e guia detalhado deste jardim em múltiplas línguas. Não tem em português, mas tem em inglês e em espanhol. Então, se quiserem poupar no papel, podem fazer o download do PDF. Outra coisa gira é que eles voltaram a pôr o sistema de carimbos. Portanto, se vocês estão a fazer carimbos das vossas andanças pelo Japão, é sempre divertido aproveitar. Também tem uma casa de chá, a combinação matcha e wagashi, ou seja, um chá matcha como na cerimónia do chá e o respectivo wagashi está disponível praticamente todos os dias que o museu está aberto. Só quando eles têm eventos na casa de chá é que não está disponível. Hoje já me avisaram que está. Portanto, eu até sou capaz de experimentar mais daqui a bocadinho. Então, o Jardim Rikugien é considerado um dos top Edo Gardens, ou seja, jardins de Tóquio durante o período Edo. Ele foi fundado em 1695, portanto isto corresponde ao 8º ano da era Genroku. Foi projetado pelo próprio Yoshiyasu Yanagisawa, que, se vocês não sabem, é uma das pessoas mais importantes naquela altura, e foi projetado como sendo o jardim da sua residência privada. Então, o terreno foi doado pelo quinto Shogun, que era o Tsunayoshi Tokugawa, e o Tsunayoshi Tokugawa tinha tomado posse de basicamente todo o território de Edo, portanto só ele é que podia dar terreno para fazerem residências, particularmente residências que tivessem área suficiente para ter um jardim privado. Então foi este o caso, mas a conclusão deste jardim já é só depois de 1700, portanto ele demorou vários anos a projetar este jardim. Mas quer dizer, mesmo os anos que demorou, depois ficou para a posteridade até hoje, portanto valeu a pena. Então qual era a inspiração? Naquela altura, a elite política, militar e administrativa do Japão tinha como referência a cultura da China. A China é que era o império destas partes do mundo e era nos caracteres da China, inclusivamente na língua chinesa, na música, na literatura, em tudo da China, que se cultivava, que se educava essa classe. Então, com a inspiração da poesia chinesa, ou seja, o Waka, particularmente uma coleção
poesia chinesa de Mao Xi, foram recriadas 88 paisagens. Ok, essa ideia de pegar em coleções de poesia e recriar paisagens e fazer circuitos era totalmente mainstream na época. Se vocês fizerem outras visitas guiadas a outros jardins do período Edo, vocês vão chegar à mesma conclusão. Todos os guias vos vão falar disso. Mas o que aqui é impressionante é que todo o jardim e todas as 88 vistas se mantêm. Portanto, se vocês fizerem uma visita guiada detalhada, vocês podem, de facto, totalmente recriar o ambiente de viverem no período Edo. Mas as 88 vistas são ao longo do ano todo. É muito interessante porque isto é um jardim 4D. Não é um jardim 3D, é um jardim 4D. Vocês só desfrutam deste jardim inteiramente se passarem aqui todo o ciclo anual, todo o ciclo da natureza. Eu acho esse conceito fenomenal. Vocês têm que passar por um lugar múltiplas vezes para que o lugar vos revele os seus encantos particulares, todos os seus encantos. Então, este jardim foi passando, não é, de uma pessoa para outra, e durante a era Meiji, ele foi propriedade do Sr. Yataro Iwasaki. Yataro Iwasaki, mais uma vez, se vocês não estiverem familiares com a história do Japão, é o fundador da Mitsubishi. Not a big thing. Sim, é mesmo. Então, toda a cultura das Zaibatsu, ou seja, das grandes empresas que criaram a indústria japonesa e que criaram o tecido económico do Japão, entre elas a Mitsubishi, está também envolvida na história deste jardim. O jardim pertenceu então ao Sr. Iwasaki de 1868 a 1912. Isto incluiu uma coisa que aconteceu aqui perto, que foi a criação da estação, na altura da estação de Komagome, inaugurada em 1910. Portanto, ele ainda era proprietário, foi proprietário até 1912. Quando se inaugurou a estação de Komagome, esta zona já estava a mudar um bocadinho, estava a começar a entrar na Tóquio principal. Ou seja, até então esta zona não era considerada Central Tokyo, era considerada totalmente periférica. A estação trouxe para aqui a cidade, ou melhor, incluiu isto na cidade. Eventualmente, o parque, ou seja, este jardim, este parque, foi doado à cidade de Tóquio, tornou-se propriedade pública, digamos assim, da administração municipal em 1932. Em 1945, nos raids aéreos de Tóquio, a estação de Komagome foi totalmente bombardeada e ardeu, mas este jardim salvou-se. Obviamente teve alguns estragos ao longo do tempo, nomeadamente com o grande terremoto dos anos 20, teve alguns estragos durante o período dos bombardeamentos, mas manteve-se, o que é um milagre quando nós vamos a ver as fotografias desta zona e do estrago que estava e da estação de Komagome, que é mesmo aqui ao lado, totalmente destruída. É um milagre que este jardim se tenha mantido. Ele foi classificado como património cultural de interesse público em 1952. Ele já estava aberto ao público desde 1938, mas a sua classificação foi só em 1952. Então vocês podem desfrutar deste jardim, idealmente num dia que tenha menos vento do que hoje. Peço desculpa pelo som do vento que eventualmente vocês estão a sentir, mas podem desfrutar deste jardim praticamente 365 dias por ano. Ele muito raramente fecha. Hoje, por exemplo, é segunda-feira. Normalmente à segunda-feira outros museus e outros espaços culturais estão fechados, mas no caso deste jardim vocês podem também desfrutar dele na segunda-feira. Estão a ver segunda-feira, à noite, quando tem eventos especiais. Portanto, é um sítio que tem tudo para conseguir ser encaixado no vosso programa. Sim. E vocês têm o matcha set, que é o doce wagashi com a preparação do matcha, e têm uma coisa muito gira, que é o matcha set com miniaturas, que é muito raro vocês encontrarem em coisas como casas de chá de jardim, menos que vocês vão mesmo a uma cerimónia do chá formal, por 1.700, o que é um preço bastante decente para isto. Eu já vi coisas destas marcadas a 5.000, 6.000 ienes, portanto aqui também podem comprar para levar para casa este mesmo conjunto que está aqui,
vocês podem comprar para levar para casa. Isto tecnicamente não são sobremesas, isto é como se fosse açúcar prensado, vamos chamar-lhe assim. Olha, tão fofos que são os designs. Como eu, de maneira nenhuma, posso comer isto sem ficar com uma grande crise de diabetes, eu não vou poder comprar e mostrar-vos, mas se vocês puderem, por favor, venham e desfrutem. Até porque isto tem prazos de validade grandes e vocês podem simplesmente comprar isto para levar. Quando eu digo prazo de validade grandes é uma semana à vontade, se for o tal açúcar prensado. Os jardins tradicionais japoneses custam muito a manter, por isso é que eu defendo que é importante vocês visitarem. Reparem, todas estas vimes, estas separações entre o caminho e a zona do canteiro, são feitos com bambu e corda e eles têm que ser vistos todos os dias e muito frequentemente substituídos. Este é apenas um detalhe, mas todos estes pinheiros que vocês têm aqui à frente, eles também são inspecionados todos os dias. Para os pinheiros crescerem com esta configuração, as agulhas que são supérfluas são cortadas, são podadas todos os dias. A manutenção de jardim destes acarreta horas de trabalho durante a madrugada e a manhã, antes da hora de abertura ao público e muitas vezes mesmo enquanto está aberto ao público, e vocês podem ver os jardineiros a trabalhar em várias partes do jardim. Por causa dos jardins exigirem tanta manutenção, isso também leva a que haja a formação de jardineiros especializados constantemente. É preciso cada vez mais profissionais nestas áreas para manter estes jardins. É preciso cuidar destas árvores todos os dias. Os japoneses têm muito apreço por esta arte, mas isso não quer dizer que seja fácil encontrar pessoas que entrem nesta profissão e que se dediquem a ela de alma e coração. Portanto, apoiarem os jardins através de visita e da compra de bilhete é o melhor que vocês podem fazer. Este é mais um recanto, normalmente chamados chaya, como se fossem casas de chá, mas na verdade não tem paredes. É para repousarem, eventualmente, sim, tomarem um chá, o que trouxerem convosco, não têm que se gastar dinheiro aqui, podem mesmo trazer com vocês. E normalmente nestes sítios abertos vocês têm as janelas viradas para pontos cênicos, que é suposto evocarem uma das tais 88 vistas inspiradas na coleção Waka na poesia, mas também inspirarem a vossa própria criação de poesia. Ou seja, estes jardins são jardins produtivos, são jardins para proporcionar a criatividade, para, enfim, fazer as musas cantarem aos vossos ouvidos. De uma maneira muito simpática, providenciaram estes banquinhos vermelhos
para Photospot. Hoje está realmente um dia de muito vento e, portanto, existem alguns avisos sonoros para as pessoas terem cuidado com coisas como ramos e folhas das árvores que possam cair. Não é tufão, não estamos na época dos tufões, é uma tempestade de primavera, mas realmente é um vento muito forte. Também há um calendário de eventos, hoje não há nenhum agendado para aqui, mas fazem coisas como taiko, que é tocar tambores, ou outro tipo de eventos, normalmente relacionados com dança e música. Mais uma vez, podem consultar o website. Este jardim também tem uma particularidade que me fez ter vontade de vir aqui e falar dele. É que este jardim tem uma rota adaptada para cadeira de rodas. Isto também pode ser útil para pessoas que tenham carrinhos de bebê ou pessoas que tenham mobilidade reduzida e prefiram um tipo de pavimento que é o equivalente a um pavimento para uma rota de cadeira de rodas. Então, o tempo dos circuitos está inclusivamente indicado, se bem que isto é uma mera indicação. A minha experiência é que vocês demoram bastante mais porque vão parando para tirar fotografias, fazer vídeos, desfrutar da paisagem. Em todo o caso, acho que é uma coisa a considerar. Quando vocês se sentam nesta adorável casa de chá, ficam sentados assim nos banquinhos vermelhos. E eles vêm-vos trazer o matcha e os doces. Já vou filmar em pormenor porque eu sei que vocês querem os pormenores. Matcha batido com espuma de perfeição. Eu ainda não consigo fazer isto. E olhem que fofo que é o agashi com a florzinha da sakura. Que coisa fofa. Tudo fica mais bonito em cima destes banquinhos acolchoados com pano vermelho. Estes pinheiros que têm os troncos virados para a água e estão a fazer um efeito quase de chorão para a água.
E depois tem, obviamente, estes pilares de sustentação dos ramos. Reparem que eles abrem para lá, para a água. Isto não é um acontecimento natural. São empregues técnicas de adaptação da árvore ao design pretendido, semelhante, aliás, às técnicas utilizadas no bonsai, mas neste caso num pinheiro life size. Esta ideia de trabalhar com a natureza não é contra, não é vergá-la, moldá-la, é trabalhar com a natureza. Faz dos jardins tradicionais japoneses alguns dos mais espetaculares do mundo. Isto parece vegetação normal ou plantas, na verdade é da família dos bambus. Muitas vezes é chamado kusa bambu ou erva bambu. Estão a reparar? São da família dos bambus. E porquê é que eu vos estou a mostrar isto? Na primavera e só durante a primavera, enquanto as folhas têm assim uma edge amarela, um contorno amarelo, e na verdade antes de estarem até tão secas como estas já estão, mas há jardins que mesmo nesta altura do ano, estas folhas ainda não estão tão secas, talvez porque estas estejam muito voltadas para o sol forte. Mas enquanto têm esta marca amarela toda à volta, são muito utilizadas pelos sushi chefs, pelos chefes de restaurantes de sushi, para colocarem o nigiri em cima, para colocarem efetivamente o sushi em cima. Então, em vez de pratos, muitas vezes são utilizadas estas folhas desta erva bambu. Este é o único pavilhão deste jardim que ainda existe da era Meiji, portanto, construído pela tal família Iwasaki, a família que criou a Mitsubishi e que foram os proprietários deste jardim entre 1868 e 1912. Então estas cabanas de repouso em jardins ou casas de chá improvisadas durante a era Meiji são muito diferentes da estrutura que elas tinham durante o período Edo. Vocês podem ver que eles têm normalmente assim a pedra junto da construção é muito mais evidente, é muito mais in your face. Durante o período Edo, este tipo de pedra grande que marcava o lugar onde a construção depois se ia implementar era muito mais subtil. Os próprios caminhos de pedra têm um ar mais rudimentar, mais, se lhe quisermos chamar, expressionista, para utilizarmos quase uma linguagem de história da arte ocidental. E a própria cabana faz uma utilização particularmente dos troncos de madeira em cru, não é? Estes troncos de madeira que não estão muito polidos, não estão envernizados. Esta utilização dos materiais é uma espécie de extremo da estética wabi-sabi. Está a mostrar estes aqui que se vê ainda melhor. Reitero, nós estamos a ver uma construção original do período Edo num sítio onde os raids aéreos destruíram toda a cidade. E edifícios muito mais fortes e bem construídos do que este. Já para não falar de terremotos e outras coisas. Se bem que nesta zona da cidade, a nordeste do Parque de Edo, por exemplo, o grande terremoto de Kanto do início da década de 20 foi menos sentido e sobretudo estes jardins desta área da cidade, os que existiam aqui nessa época, foram menos afetados pelos incêndios que efetivamente destruíram Tóquio. Não foi tanto o terremoto,
mas foram os incêndios que duraram uma semana inteira e que vitimaram mais as pessoas e as construções dos shitamachi, ou seja, dos bairros mais próximos do rio Sumida. Se vocês são admiradores de história da arquitetura japonesa, esta pequena cabana é um tratado. É que eu nem vou começar aqui, senão o vídeo ficava uma aula de 3 horas. Outra coisa que a câmara raramente consegue transmitir é o quão bem cheira aqui. É o facto de todos os dias fazerem o trim e cortarem as agulhas do pinheiro que são supérfluas e de facto massajarem estas partes das terminações dos ramos dos pinheiros todos os dias faz com que a seiva do pinheiro venha à superfície. E debaixo do pinheiro há um odor magnífico. É literalmente óleo essencial de pinheiro que vocês estão a respirar aqui. Por questões de segurança, eu não vou estar a filmar enquanto estiver a atravessar a ponte. Quando já chegam ao final do percurso, depois do bambuzal, há uma zona de comes e bebes. Também já passei por uma zona onde se estavam a vender udon, portanto sopa com massa. Aqui estão a vender itarashi dango, parece-me. E no mesmo sítio vocês têm cervejas e daifuku, que são doces. Muito Japão isto. Obviamente há vários sítios com casas de banho aqui dentro. É realmente um espaço que, dependendo daquilo que vocês planeiam fazer aqui dentro, podem passar 1 hora ou 5. Vivamente fazerem deste tipo de visitas inspiradoras. Fazerem sketches, escreverem poemas, fazerem desenhos, escreverem no vosso diário de viagem. Façam destes jardins aquilo que eles foram feitos para fazerem vocês. Essa é a melhor honra que podem prestar à cultura japonesa. Continuarem a usar estes espaços como aquilo que eles foram desenhados para ser.